Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Olha lá pessoal, você que já faz parte do ExEnem, compartilhe esse vídeo, convide mais alunos aí que vão fazer a prova do Enem para acompanhar aqui o nosso canal, que tem muito assunto bom aí para você se preparar e totalmente gratuito, tá bom? Então olha lá, para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o like, tá bom? E se quiser dar alguma sugestão, é só escrever lá no comentário. Beleza pessoal? Então solta a vinheta e vem comigo. Olha lá pessoal, vamos estudar hoje sobre geometria plana. Essa sequência aí, né, que nós estamos estudando sobre geometria plana, essa é uma das aulas para concluir esse assunto. Se você já perdeu alguma aula, é só olhar na playlist aqui no link da descrição, vai estar disponível as aulas anteriores. É só ir lá, conferir e não perder nada, beleza? Então vamos lá pessoal. Pela definição, hoje nós vamos falar sobre o que é polígono. Tá? São figuras geométricas fechadas que possuem muitos ângulos e lados. Os polígonos são formados por segmentos de retas unindo em pontos chamados vértices. Então, quando você tem um triângulo, por exemplo, um triângulo ele é um polígono, certo? Observa aqui que o triângulo ele tem três lados, ó, e ele tem três vértices. E o encontro desses segmentos de reta, né, ele vai formar o quê? Um vértice, ok? Observa que eu tenho uma figura fechada aí, mas a gente vai entender já já o que é isso. Olha, em outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça a curva, tá bom? Então, se você vê uma figura, um polígono, uma figura onde tem uma curva, ele não é um polígono, ok? Dois de seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas. Ou seja, tem três características ali para mim poder identificar se é ou não polígono. Se o polígono for fechado, se essa figura é fechada, então eu tenho um polígono. Tá? Mas se essa figura for fechada, mas os segmentos de reta eles se cruzam, já não é mais polígono. E se eu tenho uma parte curvada, também não é considerado um polígono. Beleza? Aqui eu tenho 4 exemplos, pessoal. Olha, observa que esse aqui ó, não é um polígono, porque eu tenho aqui ó, esses segmentos de reta eles se cruzam. E pela definição não podem se cruzar. Esse outro aqui, ó, eu tenho uma abertura aqui, ó. Observa que se fosse fechado isso aqui, sim, teríamos um polígono, mas tem essa abertura. Esse outro aqui, ó, tem uma parte, uma curva, né, pessoal? E essa curva aqui diz que ele não é um polígono. E aqui a quarta figura, nós temos aqui os vértices, três lados, três segmentos de reta, né? E eles estão todos unidos. E eu tenho uma figura fechada. Então eu posso dizer que essa figura é um polígono, tá bom? Olha lá, ó. A primeira figura tem segmento de retas que se cruzam, por isso que não é. A segunda não é fechada. A terceira possui uma parte circular, né? A parte curvada ali também não é considerado polígono. A quarta figura é considerado polígono por estar totalmente de acordo com a definição desse tipo de figura, tá bom? Nós conhecemos essa figura como um triângulo, né, pessoal? Então vamos lá. Polígonos convexos e não convexos. Aqui a gente vai também diferenciar o que é convexo e o que não é convexo. Ou côncavo, né? Como você achar melhor. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independentemente da posição dos pontos AB. Então eu peguei aqui um ponto A e passei um segmento de reta até aqui, ó, tracei uma linha. Observa que ele ainda está dentro do polígono. Se eu pegar um ponto A bem aqui ó, e traçar para cá até aqui, eu também ainda estou dentro da figura, dentro desse polígono, tá? Então posso chamar esse polígono de convexo. Agora qual a diferença, né, para o não convexo, ou seja, o côncavo, pessoal? Olha aqui, ó. No caso de encontrar pelo menos um segmento AB com ao menos um ponto no exterior do polígono, então essa figura é chamada de não convexo. Observa que eu posso traçar um ponto B, um ponto C aqui até um ponto D, ó. Observa que está dentro do polígono. Mas se eu pegar um ponto aqui, ó, como esse A, que está demonstrando aqui, ó, ele sai, essa parte aqui sai de dentro do polígono. Se sai, eu estou falando de um polígono côncavo, ou seja, não convexo.
Olha a concavidade aqui, isso é fácil de achar num polígono, certo? Quando você vê essa concavidade, você pode chamar esse polígono de côncavo ou não convexo, tá bom? Agora aqui nós temos os polígonos, né? Olha esse polígono regular aqui, pessoal. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos internos são congruentes. Como assim congruentes, professor? São iguais, tá? Todos os ângulos são iguais. E além disso, quando seus lados têm medidas iguais, as figuras a seguir ilustram um polígono não regular à esquerda e um polígono regular à direita. Observa aqui o polígono regular. Ó. Eu tenho um triângulo que todos os lados são iguais. Ó. Tem medida 4. Qual é esse triângulo que tem todos os lados iguais? O famoso triângulo equilátero, né, pessoal? E os seus ângulos também, ó, eu tenho todos os ângulos congruentes, ó, todos os ângulos iguais. 60, 60 e 60 graus. Beleza? Então, esse aqui é um polígono regular, pessoal. Polígono regular. Beleza? Agora aqui do lado esquerdo eu tenho um polígono, certo? Mas ele não é regular. Por que ele não é regular? Porque os lados não são iguais, pessoal. Observa que eu tenho um lado aqui que é igual a 3, outro lado que é igual a 4 e outro lado aqui que é igual a 5. Então eu tenho um triângulo retângulo de medidas 3, 4, 5. Por que ele não é regular? Porque ele não tem todas as medidas iguais, não tem os ângulos iguais. Observa que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 53 e 13 graus e aqui eu também tenho um ângulo de 36,87 graus, tá bom? Então o que é que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, o polígono regular ele tem as medidas dos lados iguais e os ângulos iguais, tá bom? E o que não é regular, eu tenho pelo menos um ângulo ou um lado que não seja igual. Tá certo, pessoal? Então vamos dar continuidade. Ó. Agora eu tenho aqui os elementos de um polígono. Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras mais básicas que podem ser encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos dos polígonos são... Aí eu tenho o lado. Aqui, ó, eu tenho os lados, tenho os vértices, tenho os ângulos internos e tenho os ângulos externos, além das diagonais. Nós vamos aprender a calcular quantas diagonais podemos achar num polígono, certo? Também nós vamos calcular os seus ângulos internos e os seus ângulos externos. Isso a gente vai ver mais lá na frente, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é os seus elementos. O que a gente vai precisar para calcular qualquer tipo de questão sobre polígono. Ó. O lado são os segmentos de reta. Por exemplo, eu tenho o ponto aqui do F até o E. Isso aqui é um lado, tá? É um segmento de reta, onde eu tenho esses dois vértices E e F, beleza? Os vértices são os pontos de encontro. Ó. Então, eu tenho esses pontos aqui de encontro. Olha, esse ponto de encontro entre E e C, eu tenho aqui, ó, que é o ponto D, eu chamo de vértice. Então, esses encontros aqui, ó, nós conhecemos como vértice. E os ângulos internos são os ângulos formados em seu interior, já está falando interno, né? Entre dois lados consecutivos, pessoal. Ó, aqui eu tenho um ângulo interno, aqui eu tenho outro ângulo interno, mais um ângulo interno e aqui outro ângulo interno, tá? Beleza? Agora vamos para os ângulos externos. Ó, são ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo alfa. Né? Se eu prolongar aqui, ó, esse segmento de reta, eu vou formar outro ângulo aqui, ó, que eu chamei de beta. A soma desses dois ângulos, observa que eu formo aqui, pessoal, um ângulo raso. Ó, e a gente sabe que esse ângulo raso é igual a 180 graus. Então, a soma aqui, ó, de alfa mais beta, isso aqui é igual a 180 graus. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? E vamos lá classificar então os polígonos, pessoal. Os polígonos podem ser classificados quanto a linha poligonal, a região poligonal, a congruência e o número de lados. Observe que a gente vai trabalhar esse polígono regular, polígonos, para falar a verdade, a gente vai dividir em duas partes. Primeira parte, para não ficar muito longo esse vídeo. Então, a gente vai gravar essa primeira parte e na segunda parte a gente conclui essa parte de polígonos, tá bom? Olha a classificação. Os polígonos podem ser classificados quanto a linha poligonal, a região poligonal, a congruência e o número de lados. Vamos lá.
A linha poligonal, pessoal, um polígono é classificado quanto a linha poligonal em simples e não simples. Simples, quando a linha é simples, isto é, quando há interseção entre dois segmentos consecutivos. Nós vamos entender isso aí. E a não simples, quando a linha não é simples, isto é, quando há interseção nos segmentos de reta. Aí eu tenho a linha poligonal. Um polígono é classificado quanto a linha poligonal em simples e não simples, que foi o que nós vimos. E a região poligonal? A região poligonal é a parte interna limitada pelas linhas poligonais e são classificadas em convexo e não convexo. Tá bom? Nós vamos entender isso daqui também mais lá na frente. E a congruência. Os polígonos congruentes são classificados em equilátero e equiângulo. Como assim equilátero, professor? Equilátero é que tem todos os lados iguais. E o equiângulo, todos os ângulos também iguais, certo? E aqui na classificação nós vamos ter os números de lados, o nome de cada um, os números de lados e o nome ali do polígono. Por exemplo, tem polígono com apenas um lado? Não, certo? Então não tem polígono com um lado. Então não existe. Com dois lados também não existe. O polígono é a partir de 3 lados e o mais famoso que nós conhecemos é o triângulo, né? Então, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono ou hexágono, né? 7 lados, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono e 10, decágono, tá bom? 11, um decágono, 12, dodecágono, 13, tridecágono, 14, tetradecágono e assim por diante, tá? E assim por diante, ó, 15, 16, 17 até o 100, tudo bem? Nós vamos aprender a calcular os ângulos desses polígonos, as diagonais desses polígonos. Você vai ver que é muito simples, é muito tranquilo, não vai ter segredo nenhum. Tá certo? E as propriedades, olha, os polígonos possuem os mesmos números de lados, ângulos e vértices. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados e convexo é dado por. Então, se eu quero calcular, tá, os ângulos internos de um polígono, eu calculo com essa fórmula aqui, ó. S, que é o número de lados, tá? O ângulo interno, a gente pode até colocar assim, ó, S1. Tá bom? Isso aqui é o número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus. Beleza? O total de diagonais de um polígono é dado pela seguinte fórmula. Se eu quiser calcular a diagonal, eu calculo o número de lados. Esse número de lados menos 3. Isso aqui, galera, dividido por 2. Beleza? Então, aqui eu calculo o número de diagonais e a soma dos ângulos internos de um polígono. Perfeito? Então, olha esse exemplo aqui, pessoal. Um polígono convexo que possui exatamente 170 diagonais é formado por quantos lados? Então, nós vamos utilizar a fórmula. A soma dos ângulos internos. Tem o número de lados n-3 dividido por 2. Ó. Então, aqui dá para a gente substituir quantas diagonais nós vamos ter, certo? Então, dessa forma, eu tenho aqui, ó, 170, substitui n-3 dividido por 2, substituindo aqui os valores, eu vou ter o seguinte, ó, vai cair exatamente numa equação do segundo grau, pessoal. Observa aqui, ó, n ao quadrado menos 3n menos 340 igual a 0. Tá? Então, tirando o delta aqui, ou Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac, e o Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Fazendo isso aqui, ó, nós vamos encontrar exatamente o número de lados. O delta, 1367, a gente sabe que a raiz quadrada é de 1369, né? É exatamente 37. E fazendo aqui, tirando as raízes, ó, utilizando Bhaskara, né? Nós vamos chegar em um resultado, que é exatamente o número de lados, que neste caso é 20 aqui, ó. Então, o gabarito aqui dessa questão é exatamente a letra E, beleza? Porque menos 17 não tem lado negativo, beleza, pessoal? Então, olha lá, espero que você tenha compreendido, beleza? Essa aula. Então, para não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Essa é a primeira parte. E a segunda parte a gente vai concluir um pouquinho de polígonos e vamos também resolver exercícios como esse aqui.
Beleza? Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa um like aí, tá bom? Para que o Excelem possa crescer ainda mais aqui no YouTube, beleza? Até a próxima, pessoal. Fica com Deus.